ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinto. E eu, Danilo Corsi. E neste episódio, não vai ter episódio, vai ser um catadão de férias. A gente voltou agora, no ano de 2023, então a gente vai falar sobre todos os comentários, perspectivas, o que aconteceu no ano passado, o que vai acontecer no próximo ano, neste ano aqui. É, tudo o que você queria saber e perguntou pra gente. E também vamos responder todas as perguntas da nossa audiência. Então, Danilo, como foi seu final de ano? Foi finalmente de férias. Foi bom, muito bom. Você se sentiu de férias? Senti. Deu pra finalmente não fazer absolutamente nada. E o que você achou da mudança de governo no Brasil durante as suas férias? Demorou, né, pra acontecer. Tá atrasado 4 anos essa mudança de governo. Então você tá contente? Bastante, vamos ver, né, o que vai acontecer. E o que você achou do nosso Capitólio? Ah, uma vergonha como sempre, né? O Brasil sempre consegue fazer mais e pior. Mais e pior? É, ao vivo é muito pior. Ao vivo deve ter sido muito, muito, muito pior. A gente tá muito bravo ainda. Falando sério, a gente tá muito afim de que velhos sejam presos aos montes, assim. E milicos, né? Milicos velhos, e a gente tá totalmente na onda do sem anistia. Sem anistia? Sim. Sem nenhum. Não, na verdade você tem que pensar que o exército brasileiro, quando você olha para figuras como Mourão, Heleno, assim, tipo, você já sabe que não presta. Não dá. Os caras não inspiram nenhum tipo de conhecimento militar, assim. E, bem, isso sobre o Brasil. Mas tem alguma esperança aí no futuro, você acha? Não temos. Estamos todos perdidos. Eu tenho alguma esperança no futuro. E as perspectivas do podcast para este ano de 2023? O que pensamos nós? Não sei. O que a gente pensou? Pensamos muito pouco, na verdade. Sim, a gente tirou férias de final de ano até que enfim. Assim, férias de verdade, assim. Eu, sinceramente, nem li o livro que eu deveria ter lido nas férias para o primeiro episódio do ano. Mas o primeiro episódio do ano será na próxima semana, está certo, já está caminhado. Já estou na mais da metade. E o que a gente pensou na verdade, continuar exatamente como estamos, com uma pauta exatamente como a gente tem. Na verdade, assim, eu acho que uma coisa que eu vou aproveitar que agora a gente vai voltar e começar a fazer os episódios pra valer, assim, é reorganizar. Então, todo mundo que tiver pedido de pauta, por favor, mandem, porque, assim, a gente já tem algumas pautas, a gente sabe que muita gente pediu várias coisas ao longo dos últimos 2 anos aí, algumas a gente atendeu, muitas não. Muitas estão abertas ainda. Eu quero reorganizar para ver o que dá para colocar na frente. Não ficar só das minhas escolhas e da Camila. Talvez a gente colocar mais episódios dos nossos pedidos por nossos ouvintes. Ah, sim, a gente coloca vários, mas tem muita coisa que é nossa mesmo. E tem uma coisa assim que é engraçada, que os episódios mais antigos, vocês nunca pedem, assim, tipo, de coisa do século XV, XVI, XVII, assim. É verdade. No Brasil, vocês sempre pedem as histórias coisas são século XX do século XX. Então, a gente acaba colocando essas coisas mais antigas pra, tipo, dar uma alternada, assim, pra gente não ficar só com um podcast de coisas que aconteceram no século XX, XXI, né? A bagunça no Brasil vem bem de antes. Mas a gente também quer surpreender vocês com alguns episódios além dos que vocês pedem, então isso vai continuar acontecendo. E a gente também quer continuar fazendo essa alteração entre crime, coisas históricas, mais eventos históricos e biografias, assim. E massacres. E acidentes aéreos, que todo mundo ama. Nunca vi povo gostar tanto de acidente aéreo quanto o brasileiro. Agora começar a ir pra teco-teco, né? Porque os grandões, acho que eu já fiz todos. Já deram várias sugestões aí. Mas vamos lá. Agora eu vou comentar um pouco dos comentários. Você tem mais algum comentário sobre esse ano? Acho que é isso, sim. Na verdade, é tentar reorganizar todos os pedidos e ver o que a gente prioriza na lista. Porque se fosse... Na verdade, assim, se a gente pegar todos os pedidos, a gente tem, sei lá, 3 anos de podcast pra fazer. Tem 3 anos. O que a gente vai fazer agora eu vou falar um pouco sobre os comentários dos últimos episódios, rapidamente, não são muitos. E aí a gente vai para as perguntas dos ouvintes nas caixinhas que eu abri no Instagram, ok? Bora. Então, no massacre dos Raimiri Atruari, a Andréa Cubas mandou e mais uma história na minha lista de fatos que eu nunca tinha ouvido e fiquei impressionada. Brasil. Obrigada por tudo que vocês já fizeram por aqui. Eu amo demais o trabalho de vocês por aqui. Entendam, vocês são incríveis. Muito obrigado, Andréa.
PS, eu não tenho problemas em ouvir a Camila, e olha que os vídeos no YouTube eu assisto com o J5 velhinho da reserva. Olha só, então tem pessoas com ouvidos mais apurados, como o nosso ouvinte que lida com isso, né, com áudio. Mas ele mandou umas dicas lá, a gente pode começar a aplicá-las este ano. O Paulo Alves mandou que o Reginaldo Rossi já tinha morrido. A gente descobriu isso. Nossa, a gente é muito perdido. Eu sou muito ruim com quem morreu e quem não morreu, gente. Desculpa. E na verdade também, assim, não é que eu seja um ouvinte de Reginaldo Rossi, né? Não sei. Ele também escreveu que graças a esse canal ele ficou conhecendo eventos que sequer imaginava que existissem. A história do Brasil tem esse tipo de vergonha que não só não é escamoteada por conta de podcasts como o de vocês e ampla informação que é disseminada hoje. Boas festas. Esse ano ainda a gente vai chafurdar mais nas histórias do Brasil. Tem muita coisa ruim que precisa ser contada, então contarei com muito orgulho. E tem uns canalhas BR que também continuarão esse ano. Eu acho que a gente... Mas, assim, uma coisa que vale a pena dizer pra vocês é que a gente aprende muito com esse podcast também. Não é assim, é um trabalho de mão, é uma via de mão dupla, assim. A gente não conhecia essas histórias todas, não. Assim. A gente começa a chafurdar e aí a gente vai tirando histórias e quando a gente se choca com elas é o que vem pra vocês, e quando a gente se espanta, ou quando as coisas são engraçadas demais e tal, é o que vem pra vocês, assim. Mas a gente tem estudado muito e esses 3 anos foram riquíssimos, assim, pra gente. Por exemplo, só pra dar um exemplo de como as coisas funcionam, esses negócios dos massacres dos indígenas, eu só fui descobrir porque eu tava fazendo um outro episódio que eu tive que ler um pedaço de um relatório da Comissão de Verdade, e lá citavam os massacres indígenas da década de 60 e 70, e um outro relatório, que aí eu fui olhar esse outro relatório e aí falei, gente, o que aconteceu aqui? Então, uma coisa puxa a outra e a gente vai descobrindo coisas no caminho. E o que pra gente é ótimo, assim, a gente acaba descobrindo bastante a história do Brasil, por isso que esse podcast não acabou ainda. Bem, BCN falou que Reginaldo Rossi morreu, também sabemos agora, obrigado BCN. Sabemos. O Valmir Silva falou que gostou muito do episódio do Primeiro Paulista, parabéns, muito bom. Boa. Faz bastante tempo esse episódio. A Rejane Emiliano falou sobre Madame Satã, clap, 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 clap. E o Luiz Castelo, no episódio da Van Lu, falou: a voz da apresentadora é muito bonita. Mas não combina ficar rindo de caso tão trágico. Vixe. Leve mais a sério o canal, e o canal pode crescer muito. Também faltou muita informação. Por exemplo, se depois da prisão ficaram juntos, a idade dos dois, etc. Eu tenho certeza que eu não falei que depois da prisão eles não ficaram juntos, absoluta. Uhum. Mas a idade dos dois eu não sei, eu não lembro. Foi um episódio que... Já faz um tempo. Sei lá, faz muito tempo. E às vezes, assim, as risadas que vêm nesse tipo de episódio tem muito mais a ver com a confusão que polícia, investigação ou até o acusado daquelas desculpas esfarrapadas que não tem como você não rir. Eu também não sei. Na verdade, sim. A gente nunca ri do crime em si. E nunca ri da vítima. Mas o que a gente ri, normalmente, é das trapalhadas da polícia, da situação em si. E muitas vezes a gente ri dos criminosos, sim, porque eles são os palhaços. Sim, que às vezes eles metem um louco lá. Falam, não, eu tava comendo algodão doce, não tava lá. Eu tento ser o menos desrespeitosa possível com as vítimas. Também no caso Van Lu, que eu não entendi porque tá tendo toda essa comoção. A Kramer falou que acha que é o pior canal de true crime que ela já viu. Mas a gente não é um canal de true crime. Pois é. A narradora tem a voz irritante, com uma grande falta de respeito, tanto pelo caso como pelos espectadores. Olha. E eu também não sou espectador, também não tô vendo nada, né? Então. Enfim. Mas ele tá no YouTube, aí ele acha que tá vendo. Sou eu desrespeito. Olha só. No Tenório Cavalcante, o cara falou: o cara vingou o pai, tem meu respeito. O Dal Gil Júnior, também conhecido como bolsonarista, um cara Patriota. Que faz um comentário desse, né? Pelo Patriota. amor de Deus. Aí a Catherine Fischer perguntou: olá, pessoal, onde vocês conseguiram assistir o documentário do Beijoqueiro? Eu respondi pra ela lá, foi no festival É Tudo Verdade, que na época ali da pandemia tava fazendo sessões online de coisas que eles já tinham passado, e aí numa dessas eu peguei lá. Não sei se tá no ar ainda, sim, acho que não, acho que foi só na época do festival, uns 2 anos atrás, na época da pandemia mesmo. Entendi. A Aline Matias perguntou do massacre do Vaimiri Atroari: olá, casal, feliz 2023. Obrigada pelo carinho comigo, sigo sempre ouvindo vocês e indicando para os amigos. A pesquisa sobre o caso do Serrambi foi sensacional, ficou sensacional. Conseguiram resumir uma história que marcou Pernambuco nas últimas décadas. Sobre o Rei do Brega já partiu desde 2014. Olha, 2014 a gente não sabia. Para 2023, gostaria de sugerir episódios sobre acidentes aéreos famosos.
com famosos. Poderiam até criar uma série com esse tema, começando com a história do Eduardo Campos. Então, tem essa vertente aí, Teoria Zavascki. Forte abraço, tem vários famosos Ulisses. Que morreram. É isso? Um acidente aéreo. Você vai partir para os helicópteros. Não, mas o Eduardo Campos não foi helicóptero. Não, o Eduardo Campos não foi helicóptero. Nem o Teoria. O filho do Alckmin morreu. Eu não sei se ele era famoso, mas morreu. Helicóptero tem aqueles... o Ricardo Boechat. E tem aquele cara lá do Pão de Açúcar, filho do cara do Pão de Açúcar que deixou a namorada se afogar. Verdade, que ele morreu ano passado, inclusive, esse rapaz. Que... de coração, inclusive. Então, tem alguns casos, assim. No experimento Oban, o Júlio César falou, é possível afirmar que o resultado da Operação Oban é a rota em São Paulo, já que a Operação Oban é de 1967 e a rota é de 1970? Não é diretamente ligado, mas, assim, a truculência, sem dúvida. Sim. Na colônia Cecília, o Herman Silvani mandou, há também informações que remanescentes da colônia Cecília foram para São Paulo e fundaram lá o sindicalista, anarcossindicalismo, que culminou com a primeira greve de 1917, no Brás. Anos depois, fundaram o primeiro partido político dos trabalhadores no Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Não sei dizer, mas acredito. É bem possível, assim, era um movimento anarquista, então é bem possível que uma parte tenha ido para São Paulo e formado os anarcossindicalistas em São Paulo, sim. E uma das informações ou hipóteses históricas é que Dom Pedro doou terra por intermédio do compositor brasileiro Carlos Gomes, que apresentou o projeto Rossi para o imperador. Porém, veio a República e gorou o negócio. Então acabaram comprando a terra da colônia Cecília também. Não, eu não tenho essa informação, assim. E, sinceramente, a pesquisa que eu fiz para esse episódio faz uns 3 anos, então, sei lá, não sei, gente, desculpa, foi mal aí. E aí eu também queria agradecer ao Júlio César e ao Valdeci Ribeiro Nilza por começarem a seguir a gente. Aí agora, a gente vai para a sessão perguntas e respostas, Danilo, tá bom? Bora. O Léo Caliente perguntou, vai ter episódio sobre o cangaço? Vai, assim, pode ser que tenha. Não, eu acho que vai. Eu acho que a gente tem que dividir, na verdade. O cangaço é um problema pra mim. Eu já pensei várias vezes em fazer episódios sobre o cangaço, só que é uma coisa tão ampla, que tem tantos personagens interessantes, que assim, dá pra fazer um só sobre a Maria Bonita, um só sobre o Lampião, um só sobre o Corisco, dá pra fazer só sobre as relações, só sobre Angico especificamente. Um método de ataques, né? Então tem tanta coisa que, na verdade, eu acho que eu fiquei paralisada. Eu sempre pensei em fazer episódios sobre isso, mas eu sempre fiquei paralisada com o tamanho da coisa, entendeu? Mas eu acho que Léo Caliente é uma boa começar a dividir isso e fazer episódios, poucos episódios uma minissérie parcelados sobre o cangaço. A Andrea perguntou, como são as festas de fim de ano na Alemanha? Comidas, decoração, cidade enfeitada? Não, cidade pouco enfeitada. Muitas feirinhas de Natal. As lojas são muito enfeitadas, sim, cidade. Mas um pouco menos do que no Brasil, assim. Tipo, não tem tantas... As pessoas colocam estrelinhas na janela e tal, mas assim, acho que no Brasil, nesse aspecto, tem mais. Mas o Natal aqui é bem forte, né? Então, assim, as feirinhas são bem legais. As feirinhas de Natal são muito legais. Na época do final de ano, eles abrem barraquinhas, que é uma coisa que chama Glühwein, que na verdade é o... Vinho quente. Vinho quente ou quentão, pra quem é de Curitiba, quentão, pra quem é do São Paulo, vinho quente. Tem barraquinha de quentão, tipo, mas assim, direto, não é só nas feirinhas, é tipo um mês inteiro de barraquinha na rua. Muito marzipan. Muito marzipan. Os alemães levam super a sério essa coisa do Natal, então assim, tem o calendário do Advento, que é um mês antes do Natal, as pessoas começam a contar os dias pro Natal, abrindo portinhas de um calendário que dá brindes, presentes, chocolates. Tem até de Lego. Tem até de Lego. Tem as 4 velas também, cada domingo antes do Advento, eles acendem uma vela, tipo um castiçal que coloca no meio da mesa para marcar também esse tempo pro Natal. Que mais tem? Tem muitas tradições, assim, em termos de tradição é absurdo. Tem os Krampus, que são tipo uns monstros que aparecem, que são os contrários ao Papai Noel também, que aparecem nas feiras de Natal, assim. Tem muita tradição natalina. Dezembro é um mês que, apesar do inverno, é muito bonito aqui. Aí depois de janeiro é um mês só depressivo. Tipo, acabar as festas de Natal e tudo tá só frio. Cinza e frio. Então, aqui no Brasil, janeiro tem esse mês super solar, feliz, todo mundo de férias aqui, tipo, é o mês da depressão. A Futura Diva respondeu a figurinha passando só pra dizer que vocês são incríveis. Obrigado. Olá. A Beleza de Ferpa perguntou, tem algum episódio que vocês lembram de ter dado muito trabalho pra fazer? Vixe. Eu tenho alguns. O das polacas foi super difícil de fazer, muito pouco material, assim, pra juntar. O da Cassandra Rios foi
quase impossível. Eu fiquei caçando a biografia dela em tudo que era lugar, assim, que coisa difícil, assim. Você, tem algum... Eu acho que, assim, falando de século XX, acho que de Serra Pelada foi difícil, porque tem muita informação desencontrada, muita informação, pode ser, pode não ser, assim, não tem nada muito organizado sobre o assunto. Tem vários outros, assim, quando você vai em assuntos sobre a ditadura militar, também tem pouca informação disponível, né, porque os caras estão guardando tudo. Mas eu acho que os mais antigos, assim, quando você vai o pessoal ali, aquele que eu fiz dos Irmãos Breves de café, assim, também foi bem difícil achar informação relevante, de fato, assim, com números e tal, mas dá trabalho. Um que foi muito difícil de fazer foi o da Rua Cuba, o assassinato na Rua Cuba, porque a família é de muita grana e eles meio que bloquearam toda a comunicação sobre o caso, assim, sabe? É difícil ter comunicação, eles processaram muita gente que falou sobre o assunto, então foi bem difícil achar material. E tem, eu não sei se já entra naquele direito ao esquecimento, né? Tem umas coisas assim. Então tem muito episódio. A maioria não é fácil, eu vou te falar a verdade. Principalmente porque, assim, por exemplo, biografia, não dá pra ler uma só, sabe? Tem que ler, tipo, contraponto. Às vezes a gente lê uma, mas lê um monte de coisa em contraponto àquela. E é difícil. Né? Eu acho que, num modo geral, assim, o estudo histórico brasileiro é bem mal organizado, assim, não existe uma, sei lá, tipo, se fosse a Biblioteca Nacional disponibilizando material e tal, não tem. Você tem que ler muita coisa de mestrado, doutorado, que aí você consegue achar os PDFs por aí da pessoa que publicou. Sim. Que é onde você consegue ter, de fato, fontes. A pesquisa está sendo feita, assim, o pessoal continua produzindo muito no Brasil em várias áreas, assim, mas só que esse acesso a esse conhecimento é bem difícil. Sim. Aí a Bruna respondeu a figurinha falando, saudades de vocês, dei uma de Giancarlo e sumi, mas eu prometo que volto. Aí ela falou, quero saber mais sobre como surgiu a ideia do podcast. Não sei, isso é da Camila. A ideia do podcast surgiu porque eu comecei a ouvir um podcast americano chamado The Dollop, que falava sobre casos, sobre história americana, assim, muitas histórias americanas. E também ouvi um outro podcast chamado The Last Podcast on the Left, que também é um podcast falando sobre true crime, seitas e outras coisas assim. E aí eu percebi que eles tinham um modelo que eu estava aprendendo muito sobre história americana e tudo que estava acontecendo e coisas curiosas sobre a história dos Estados Unidos, mas eu não sabia nada sobre o Brasil. E aí eu comecei a pesquisar podcast brasileiro de história e eu achei o formato muito duro, assim, de certa maneira, sabe? E eu falei, e eles contavam história real, assim, né, história do livro. E eu queria contar causos, assim, histórias que não estavam no livro, mas estavam outras que estavam, mas aprofundar em algumas coisas. E aí eu falei com o Danilo e falei, que se a gente quiser criar um podcast assim? E a ideia de se alternar é para dar tempo, realmente, da gente conseguir, para ter um comentando e o outro falando, é pra gente conseguir dar tempo de pesquisar, porque dá muito trabalho, assim, ter pelo menos 15 dias para você fazer pesquisa de um episódio é bem corrido, na verdade. Mas dá tempo, assim, com 15 dias. Agora, se fosse uma vez por semana, a gente não ia conseguir dar conta nunca, né? Acho que foi isso. E por que você topou, Danilo? Porque aí você pediu. Ai, que amor, tá vendo como? É isso que é casamento. A pessoa pede, a outra topa. A Samantha Costa, 31, perguntou se já teve alguma história que abalou vocês, por mais que seja conhecida. Ixi, várias dessas. Esses de massacre me deixam sempre mal quando a primeira do massacre dos indígenas do Paralelo lá foi, tipo, inacreditável. Tem essas. Acidentes aéreos também, assim, tem um componente muito triste, porque é um bando de gente morrendo ao mesmo tempo, assim, né? Sim. Aquela do incêndio no circo. Incêndio no circo, nossa, os incêndios também, né? Andraus mas a do circo foi, tipo, pra mim muito destruidora, assim, porque, poxa, né? Era só criança, praticamente, lá. Tem algumas histórias, assim, que me deixam não triste, mas indignado, assim, sim, sabe? Putos também. Tem as histórias de injustiça, assim. Tipo a dos irmãos Naves, assim, que os caras foram mortos e acabou com a vida dos caras, assim, por conta de total erro da justiça, mas meio que mau caratismo também, sabe? Sim. E toda coisa dos milico também. A parte dos milico deixa a gente muito puto também. O Paulo Alves perguntou qual foi a motivação para o canal. Eu acho que você já contou um pouquinho, foi um pouco isso, assim, saber um pouco de história. Mas, assim, tem uma outra motivação que eu tenho, particularmente, que é uma motivação de legado.
Eu acho que assim, a gente tem um filho que fala português, mas eu não sei se os nossos netos vão falar português e tal. E eu imagino que agora ele não se interessa nem um pouco pelo podcast. Mas eu imagino que talvez quando ele tenha 40 anos, 50 anos, quando a gente vai lá morrendo e tal, que ele vai ter esse legado de histórias dos pais contando histórias, sabe? Histórias do Brasil e tal. E eu acho que ele pode se interessar. Tem um pouco de legado também na minha cabeça. Pra você é isso? Não. Eu sempre penso. Não, história, eu nunca pensei como legado, assim, na verdade. Mas eu acho que no futuro, ficando por ali, pode ser um bom ponto de início de novas pessoas curiosas pela história do Brasil e mais coisas aparecendo em cima de... Tipo, eles contaram a casa do Paralelo 11, aí vamos pesquisar mais coisas, assim, e ir além, entendeu? Não, eu penso muito como legado mesmo. Eu penso que, porque assim, sei lá, meu pai já é falecido, então, se eu tivesse um equivalente desses do meu pai, sabe, contando histórias, eu ia amar ter isso como registro familiar, assim, e tal. Eu penso um pouco sobre isso também. Sugestão de episódio. Acidente na plataforma Enxova em 1984 no Espírito Santo. Foi o Douglas Araucária que mandou. Não conheço a história, vou pesquisar e ver o que aconteceu ali exatamente. Sim, o Tom do Pinado Oficial, meu amigo, mandou: como vocês realizam as pesquisas de conteúdo e qual o critério para a escolha de assunto? Acho que a gente já falou um pouco, assim, né? Na verdade, a escolha de assunto tem a ver com coisas que nos interessa, coisas que a gente descobre no meio do caminho. Você começa a fazer uma pesquisa de um assunto, surge um outro assunto relacionado, você fala, opa, isso aqui dá pedidos nas pessoas. E os critérios de pesquisa são, assim, em geral a gente sempre busca fontes um pouco mais sérias. Então, livros, teses de mestrado, mas a gente nunca vai pegar uma história que um blog contou, sabe? Tipo, dificilmente. Tem que ter pelo menos uma fonte confiável, assim, ou no mínimo alguma universidade, de algum instituto oficial, até assim, de imprensa, dependendo um pouco, não pode usar como referência para validar alguns aspectos da história, mas enfim. A gente tenta buscar sempre contraponto, então, porque para ver se aquilo tá meio certo ou não, porque assim, a gente não é historiador, né? E a gente tenta fazer um trabalho mais correto possível, mas dentro dos nossos limites, assim. Sim, isso é só pra... Sempre lembrando, sempre é bom frisar, a gente não tá querendo substituir nenhum historiador, assim, ou pesquisa séria. A gente só tá descobrindo histórias do Brasil, buscando a melhor fonte possível para contar um pouquinho do que é aquilo lá. Mas sempre fica aí a critério de vocês, quando se interessam pela história, de ampliar essa pesquisa, né? E aí, agora eu tenho uma lista de perguntas da Dani Pigliani, que falou, esse era o momento que ela estava esperando desde o princípio. A gente abriu uma caixa de perguntas para ela fazer todas as perguntas que ela queria fazer. Olha só. E aí eu vou fazer. A primeira é, por que o Danilo é tão rabugento? Não tô julgando, já que eu também sou. Não sei, sou? Você é super rabugento, eu não senhora. acho que eu seja, não. Mas... Ele sempre foi, não tem o que fazer, acho que é de personalidade. A mãe dele fala que ele era rabugento desde criança. Então... rabugento. Espírito velho. Nasceu velho. Aí ela perguntou, já pensaram em desistir? Constantemente. Toda semana a gente pensa em desistir, aí toda semana a gente continua. Assim, cansa, gente, cansa. A gente não ganha R$1 com esse podcast, assim, de verdade, mesmo com os patrocinadores e tal. A gente só não gasta, né? Aí eles empatam o servidor, assim. Então, assim, tipo, toda semana a gente fala, meu Deus, eu podia muito bem usar essas 12, 15, 20 horas que eu uso por semana pra fazer pesquisa, gravar, editar, pra ficar vendo dorama na TV, assim. Só um exemplo, assim, no processo de gravação, sei lá, a gente gasta 1 hora gravando um episódio que depois pode ficar entre 20 e 30 minutos na média, que é a nossa média de duração. E pelo menos ali vai umas 2 horas de edição. Sim. Isso geralmente é aos domingos. E sem contar pesquisa, roteiro. Sim, não, então isso aí é um pouco porque uma pesquisa pode demorar 1 semana ou pode demorar 1 mês, que você tem que ir adiando o episódio porque não deu tempo de terminar tudo. Sim. A gente sempre tem uns episódios meio mais fáceis que a gente às vezes coloca no meio quando a gente está fazendo pesquisa, principalmente de biografia, porque biografia dá muito trabalho mesmo, muito. Com o que vocês trabalham além do podcast? Eu trabalho com marketing. Eu tenho um estúdio de branding, de construção de marca.
Exatamente. Estamos na área de comunicação. Antes eu era editora, depois fui publicitária. O Danilo também foi jornalista, publicitário. Toda a área de comunicação já trabalhei um pouquinho. Por que vocês se mudaram para a Alemanha? Difícil dizer, mas assim, eu acho que tinha muito a ver com o nosso ritmo de vida em São Paulo. O fato da gente estar com um filho pequeno na época, assim, ele era pequenininho, e a gente tinha menos tempo com ele, então a decisão de vir para cá tinha muito a ver com isso também, assim. Eu tenho cidadania alemã, isso é uma coisa que facilitou muito por conta das migrações para o sul. Então, a gente estava muito cansado, trabalhando, 16 horas por dia e mal via nosso filho. E aí chegou um determinado momento que a gente falou, vamos tentar viver de um outro jeito, assim. E aí a gente viu essa oportunidade de mudar aqui para Berlim. Não foi fácil, continua não sendo fácil. Não é só glamour e tal, nossa, eles vivem na Europa, dá um puta trabalho. A gente sempre foi, sempre será imigrante aqui, apesar de eu ter a cidadania. E é difícil, mas por outro lado, dá uma tranquilidade que a gente tem de tempo hoje que a gente não tinha no passado, assim. E o nosso filho aproveitou muito esse período, assim, porque a gente conseguiu ficar muito mais próximo dele quando ele estava crescendo. Eu acho que isso é fundamental. De onde veio a ideia de podcast eu já comentei. E como vocês se conheceram? Essa história é tão bonitinha. Conta aí, então, você. A gente se conheceu prestando vestibular. Sim. Por incrível que pareça, apesar do Danilo ser de Jundiaí, eu ser de Curitiba, a primeira vez que eu vi Danilo, ele estava numa sala em Campinas, prestando vestibular. Não, mentira. foi em Florianópolis. A primeira vez ele estava em Florianópolis, prestando vestibular, numa sala de Florianópolis, prestando vestibular na mesma sala que eu. Eu acho que por causa do C e do D, dos nomes, Camila e Danilo, a gente ficava na mesma sala, eu não sei. Ou se foi sorte, se foi azar. Aí a segunda vez que eu vi o Danilo, a gente estava em Jundiaí, a gente estava em Campinas, prestando vestibular para uma outra faculdade, a gente estudou para Federal de Santa Catarina e para a USP. E aí no primeiro dia de aula de faculdade, ele estava lá na minha sala. E ela estava lá também. A gente escolheu o mesmo curso. A gente escolheu o mesmo curso, passou no mesmo vestibular e começou. E aí a gente foi amigo durante 15 anos, 12 anos. Por aí, todo esse período aí. E só depois a gente começou a namorar. Então a gente se conhece desde que eu tenho 18 anos e o Danilo tem 18 também. Sim, então vai fazer quase 30 anos isso. Daqui a pouco vai fazer 30 anos que a gente se conhece. Mas a gente tá junto há 16. 16, Ou bastante tempo, gente. 17 quase. Então, é bonita a história, é romântica. E aí, a Dani também, que não é mais uma pergunta dela, ela falou que ela tem um segredo. Que toda vez que tem os agradecimentos, ela fica com ciúme do Giancarlo. Ih, rapaz. Porque ela também sempre... porque ele sempre escreve, mas ela também ouve toda vez, mas ela não escreve. Então a gente nunca fala nada dela. Aí tem que falar Piciliani. É Piciliani. Então é o Giancarlo e a Piciliani. Então essa é a última coisa que eu tinha a dizer. E aí eu também quero mandar um beijo pra Helenara e pra Carol Sala. Ricardo Cravo, o Roberto José, João Mercúrio, uma galera que sempre tá, o Cláudio Martins do Santo, uma galera que tá, o Paulo Alves sempre, a Andréia, claro, sua maravilhosa, a Aline Matias, uma galera que tá sempre por perto. E a Michelle também. Bolsonaro? Não. A Michelle. A irmã da futura diva. Eu sei. Que tá sempre com a gente. Pingou. Não coitado, você vai ficar ameaçando, acusando. Não, vai ficar xingando os nossos... Nossa Michelle é muito melhor. Nossas Michelles são muito melhores. E acho que foi isso, né? Acho que sim. Tá, se vocês tiverem mais perguntas, vocês mandem que daqui a 6 meses a gente faz mais um episódio desses. E semana que vem a gente volta com o episódio normal, viu, gente? Sim, semana que vem voltamos com histórias de verdade. Isso, vai ser uma biografia, spoiler aberto. Olá. Tá bom? Tenha uma boa semana. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.